É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui mais um podcast abençoado para a glória do Senhor. Hoje, histórias da minha vida. E nós temos hoje um participante mais do que abençoado. Está conosco aqui esse convidado especial, Lucas Cleto. Que Deus abençoe a tua vida, Lucas. Obrigado Amém. pelo convite de nós estarmos juntos aqui nesse podcast, que com certeza vai ser um sucesso para quem estiver nos ouvindo, né? Amém. E participando. Amém. Então vamos começar esse podcast. E nós queríamos saber quem é o Lucas. Lucas é natural de Itapeva mesmo? Da onde o Lucas... Bom, primeiro queria agradecer pelo convite, pastor. A gente fica muito feliz em poder falar do Senhor sempre. Então, eu sou de Itapeva, sou natural daqui, nasci aqui, fui criado aqui, inclusive na rua de trás aqui, na Newton Rosa. Eu nasci aqui em Itapeva e fui criado aqui, depois passei um tempo fora, mas nascido e criado aqui em Itapeva mesmo. Então, hoje eu tenho 33 anos, eu hoje moro aqui em Itapeva, a gente está sempre viajando em missões, mas a nossa residência fixa é aqui ainda. Olha que legal, que bacana. Lucas que vai estar contando aí pra gente os detalhes da sua vida, por isso esse podcast chama Histórias da Vida. Lucas que com certeza não tem uma história comum, Sim. porque onde a gente muitas vezes fala, né, Lucas, que a gente não passa por aventuras na vida, e hoje a gente vê muitos jovens, né, que Sim. nunca passaram por isso. Então eu Sim. queria que você contasse pra gente, né, que Deus trouxesse a sua memória agora, que Amém. isso vai ser de bastante bênção para todos nós, Amém. né, daquilo que você pode nos falar sobre a respeito da sua vida, aquilo que você passou, aquilo que você vivenciou, né, ao longo de tudo isso. Amém. Então, como eu disse, eu nasci aqui em Itapeva, fui criado até os meus 10, 11 anos aqui perto do podcast, na rua de trás. Perdi meus pais, eu perdi minha mãe primeiro com 11 anos, depois meu pai com 12 anos. E eu tenho uma irmã mais nova, ela tem 5 anos a menos que eu. E nesse processo, a gente foi morar com os meus avós. Foi já um processo difícil, né? Mesmo sendo... tinha 11 anos, era criança, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Inclusive, por muito tempo eu achava que essa perca deles não tinha me afetado em nada, eu não conseguia perceber o quanto tinha afetado. Depois de conhecer Jesus e andando com ele, eu fui percebendo como isso tinha me ferido, né? Como essa perca deles foi me machucando. Então, eu perdi meus pais muito cedo. Fui criado pelos meus avós por parte de mãe. E então a gente saiu aqui é perto da Vila Nova, né? E a gente foi morar lá pro centro, perto do Miguelzinho. Então, com meus 12 anos, eu estava passando por essa transição e nisso comecei a me envolver com coisas que não deveria. Então eu tive início ali comecei a sair pra rua, comecei a sair muito cedo, era uma criança ainda, 12 anos, comecei a ter contato com cigarro, então fui me envolvendo nisso. Eu me lembro eu saindo escondido de casa da minha avó para ir comprar cigarro e fumar escondido, com medo dela pegar e tal, e no início aquele medo, depois tu vai perdendo o medo, né? Tipo, o inimigo vai te dando liberdade, te dando uma falsa coragem. Então, aí eu saí do cigarro e comecei a ir pra bebida, comecei a entrar em outras drogas. Isso foi um processo gradual, né? Fui entrando nesses vícios. Então, começou no cigarro, depois fui pra bebida, e aí comecei a usar drogas, comecei na maconha, acho que como a maioria das pessoas começam. E eu comecei com amigos de escola, e a minha primeira experiência não foi agradável para mim, mas como na minha cabeça eu não tinha nada a perder, então eu queria, parece que mesmo não percebendo na época, era uma tentativa de anestesiar aquilo que eu sentia, né? Ou, na verdade, eu estava até conversando com um irmão esses dias e estava comentando com ele. Eu nunca tive crise de questionar Deus, de Deus, por que aconteceu isso na minha vida, nem nada, mas eu nunca encarei de frente a situação. Então eu preferi calar isso dentro de mim. Então eu não gostava de ver foto. Se alguém viesse falar dos meus pais, eu preferia não conversar. Eu sempre evitava esse assunto.
E eu vejo que as drogas, que a bebida, elas foram um meio de anestesiar essas coisas, porque eu vivia meio que num mundo paralelo, né? Eu estava sempre drogado, estava sempre embriagado, então eu não encarava a vida como ela era de fato. Então, muito cedo eu comecei a ter contato com isso, e isso foi crescendo, né? Eu fiquei ali um tempo na maconha só, e como eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu fazia, então eu caí de cabeça nisso. E aí não ficou só no uso, eu comecei a me envolver com coisas erradas. E aí da maconha passou para cocaína, da cocaína depois eu passei pro crack, e aí foi onde eu comecei a ter as piores experiências, assim, posso dizer, porque com a cocaína eu ainda não tinha mergulhado a fundo, eu não me dei bem com a droga, mas com o crack eu mergulhei nisso. Então foi dos meus 15 aos 18 anos, eu me afundei nessa realidade. Minha avó sempre lutando por mim. Nisso a gente passou por um outro processo em casa, onde meu avô tinha Alzheimer. Então a gente estava numa situação bem difícil. E tudo isso acaba de uma forma ou de outra contribuindo para alguém que já está enfraquecido, né? Já está verdade. Completamente sem perspectiva de vida. Então eu vi ali meu avô naquela situação. Meu avô sempre foi forte, sempre ativo, e ele ali debilitado, todo acamado, com um balão de oxigênio, e junto com o Alzheimer ele também teve câncer. Então, e ele ficou em casa, então sendo tratado pela minha avó. O meu tio ajudou muito, o meu avô. E nesse processo eu fui me afundando mais, e é muito louco o que o crack faz com o indivíduo, porque eu acredito que assim, só quem usou de fato consegue ter ideia do que o crack é capaz de fazer. Às vezes quem tá fora e olha, tipo, eu acho que não é tão assim, eu acho que é sem vergonhice, eu acho que é vagabundagem. Pode ser que tenha um caso que sim, mas a maioria das vezes não, porque é algo que realmente domina. Então eu comecei com o uso, eu falo, uso recreativo, mas o crack não é uma parada que tu consegue usar de forma recreativa. Então eu experimentei ele num final de semana, e é muito engraçado, isso vale a pena até comentar, porque às vezes quem pode estar ouvindo isso pode passar por experiências parecidas ou estar passando por experiências parecidas. O amigo que me deu para experimentar, ele era o cara que mais falava para mim: cara, nunca experimente o crack. Olha só. Nunca experimente isso aqui. Ele já era um usuário de crack, e ele falava para mim: mano, não experimenta isso. Tipo assim, o dia que você experimentar, tu vai viciar nessa parada. Isso que eu ia até comentar com você, porque todos que falam sobre, especificamente sobre o crack, né, Lucas? Eles comentam exatamente isso que você tá falando pra gente. Se você usou a primeira vez, sim, depois você não consegue mais, tipo, largar, porque é uma droga química, né, que todos nós sabemos, sim, e ela entra e faz uma devastação na vida da pessoa, sim, né? Sim, como eu tive outras experiências com outras drogas, né? Nenhuma das outras drogas causa o que o crack causa. Então eu usei todo tipo de droga. Lança-perfume, loló, farinha, bala, qualquer tudo. Mas o crack foi aquela droga que chegou e na primeira vez que você experimentou ela já ficou. As outras drogas, elas... não sei se comigo, eu creio que não, porque como tu falou, é um relato padronizado da experiência com o crack. Elas não causam o mesmo efeito. Então, esse amigo meu, ele me falava: não use. E aí teve um dia que a gente estava numa festa, ele me chamou e ele falou: cara, vamos experimentar uma coisa diferente ali e tal. E eu não tava nem aí com nada, sim, tipo, nem perguntei o que era. Falei: bora, vamos lá, mano. E fui com ele, fumei a primeira vez, isso no final de semana. Na minha primeira experiência já foi tipo, bum, tem alguma coisa diferente aqui. O tanto que eu não queria no mundo ali das drogas e tal, tipo, você tá fumando entre pessoas, você vai passando, dividindo, né?
eu não queria passar. Tipo, eu já tive uma experiência ali de primeira que, boom, foi diferente das outras drogas. E eu me recordo perfeitamente, assim, mesmo... isso é muito louco também. Isso fica um testemunho até para pessoas familiares que têm um problema com crack, ou filhos, mães e pais que estão lutando por filhos que passam por isso. Hoje, pastor, parece que eu nunca tive contato com crack. Olha só. E eu creio de verdade nisso, porque eu já volto para os detalhes, mas porque a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas passam. É verdade. E eu creio que isso é verdadeiro. Sim. Não só uma ideia filosófica. De fato, o homem que teve experiência com o crack foi o velho homem que foi crucificado com Jesus. É que uma vez que você conheceu a Cristo, a gente pode dizer que está na palavra, não sou eu mais quem vivo, Não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Exatamente. Então esse novo homem, que agora eu sou em Cristo Jesus, não teve experiência com crack. Puxa vida. Então tipo assim, eu consigo contar com detalhes. Sim. Mas é como se eu não estivesse falando de mim. Sensacional, sabe? Né, cara? Jesus é maravilhoso. Porque... Bom, eu vou entrar em detalhes, mas na situação em que eu estava, hoje com certeza eu nem vivo estaria. Porque como eu era muito novo. Eu entrei nisso com 13 anos, 14 anos. Isso que eu ia te perguntar, Lucas, essa questão da primeira droga, a maconha. Que foi a bebida é a primeira droga hoje, né? A porta de entrada na mas vida eu comecei das na maconha. Na maconha. Na maconha. Foi com 13 anos, então? Isso? Entre 13 anos e meio, mais ou menos, no máximo 14 ali. Eu comecei com cigarro, e como já o cigarro, na época, não era bem aceito como hoje, né? Hoje, infelizmente, os jovens já têm uma abertura muito maior para isso. Então, fumar cigarro é normal, fumar maconha é normal. Na minha época não era. Então, fumar cigarro, tipo, pra minha família, eu já tinha que fumar escondido. Então, foi um período ali de 1 ano em que eu demorei pra, vamos dizer assim, assumir que eu fumava cigarro. E daí, nisso, eu já emboquei na maconha. Então, foi entre os 13 e 14 anos. E aí, nisso que eu experimentei a maconha, foi, tipo, tudo muito rápido. Mas tem uma experiência dentro disso que eu acho que vale a pena contar. E eu creio que não é uma batalha só física, né? Eu tive uma experiência onde a gente andava num grupo e a gente era um grupo de amigos que andava junto e tinha meninos, tinha meninas que andavam junto na época de escola. E uma dessas meninas, ela começou a ficar endemoniada. E a gente era do mundo total. Sim. Então a gente não tinha experiência nenhuma com Jesus, não sabia o que fazer. Tipo, o que tá acontecendo com ela? A gente sabia que era demônio, sim. Porque a maioria de nós, a gente foi criado dentro da igreja, mas nunca tinha conhecido Jesus. E ela começou a endemoniar. E aí uma das nossas amigas, tipo, o parente dela era da igreja, ela chamou, orou pela menina, a menina foi liberta. Só que nisso o demônio ia e voltava, ia e voltava. Numa dessas experiências, ela saiu da igreja onde ela estava, que levaram ela para orarem por ela. Ela saiu da igreja e foi até a minha casa. Eu estava lá em casa, ela entrou, chutou o portão, entrou lá, olha só. Endemoniada. Ela saiu da igreja e foi lá. E aí eu estava com alguns amigos na sala, eu tomei um susto, abri a porta da sala, dei de cara com ela na área de casa. Ela, na verdade, ela é endemoniada, né? Ela me grudou pelo pescoço e disse assim, eu vou sair dela, mas eu vou acabar com a tua vida. Puxa. Isso foi com meus 13, 14 anos, mais ou menos. Foi a primeira experiência espiritual, então, que foi a primeira experiência. Você teve ali. Foi a primeira experiência espiritual que eu tive, tipo, real, assim, né? Com, tipo, cara, o mundo espiritual é real. Só que nisso, quando aconteceu isso, de fato, acho que 1 mês depois ela estava livre mesmo. E a minha vida começou a desandar de uma forma... Eu perdi totalmente o controle, sabe? Olha só. E aí que eu conheci o crack. Então, por isso que eu falei que eu creio que não era só uma coisa física. Sim, exatamente. E também não era só a perca dos meus pais, mas também teve, obviamente, um trabalho espiritual. Não só porque o demônio falou isso, mas porque a gente crê que há um trabalho demoníaco, né, para escravizar as pessoas. Então, eu tive essa primeira experiência com o crack, nesse final de semana que eu falei. No outro final de semana, eu já estava chamando os meus amigos para fumar. Então, tipo, eu já não queria fumar maconha mais. Então, eu queria fumar o crack.
eu nunca cheguei a fumar o crack puro na lata como as pessoas fumam. Uhum. Até quando eu usava ele puro, entre aspas, eu usava ele com cigarro, que é o que é conhecido como capeta, né, que eles chamam. Então, eu tive essa primeira experiência. No final de semana seguinte eu chamei meus amigos. No outro final de semana a mesma coisa, a gente marcava, ó, sábado a gente vai, compra tantas pedras e mistura com maconha, a gente fuma, fica aqui no fundo de casa, fuma e tal. Isso foi por uns 3 ou 4 finais de semana. No quinto, eu já não queria fumar com eles, eu queria fumar sozinho. Porque isso é uma outra característica do crack, ele vai te isolando. Então tu não quer dividir a droga. Igual, por exemplo, você vê a molecada fumando maconha e eles fumam em grupo. O crack você quer fumar sozinho. Porque ele é uma droga, entre aspas, cara. Tipo, tu paga R$5 numa pedra, mas ela, para um usuário, não dura 2 minutos de brisa. Você não vai querer compartilhar, né? Você não compartilha. Já pagando caro, você quer usar sozinho e tal. Exato. E aí, com 3 ou 4 semanas, eu já tava... eu não queria mais chamar eles pra estar comigo, eu preferia estar sozinho fumando crack. E aí foi, não, vou ir sozinho hoje. Aí comecei assim, nos finais de semana, né? Ia e fumava só crack. E aí começou o final de semana, começou durante a semana, começou todo dia, já não era 4, 5 pedras, eram 10, 15, isso foi crescendo. Eu cheguei ali com 1 ano, mais ou menos, 6 meses, 1 ano de usuário de crack. Eu fumava entre 30 a 40 pedras todo dia. Então, como os meus avós eles eram bem de vida, então eu comecei a pegar dinheiro deles. Eu também tinha a pensão da minha mãe e utilizava tudo em droga. Então, isso foi assim por mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Então, nesse processo, tu vai perdendo... Se tu tinha alguma perspectiva, tu vai perdendo todas. E tu vai perdendo a dignidade de ser humano, sabe? Porque tu começa a ser completamente escravizado por aquilo. Eu acordava e eu dormia pensando nisso. Então eu ia dormir chapado de crack e acordava, tipo, como é que eu vou usar? Como é que eu vou arrumar dinheiro? Então, graças a Deus, eu nunca precisei, tipo, sair pra fora, roubar e fazer essas coisas. Mas dentro de casa eu acabava fazendo isso. Né? Então, e aí tu vai se envolvendo com coisas erradas para manter o vício. Tu tá o tempo todo em lugares que tu não deveria estar. E nesse período do crack foi exatamente só o crack? Você fazia uso exclusivo só do crack, nenhuma outra droga mais? Então, tipo... Não. Porque as outras drogas já não faziam mais efeito, vamos dizer assim, né? Que você queria. A bebida, por exemplo, eu nunca gostei de beber. Então, quando comecei a beber, eu bebia mais, tipo, vamos pra festa, novinho, 12, 13 anos, bebia. Daí, quando eu comecei a usar maconha, eu já parei e dei uma parada com a bebida porque eu não gostava. E aí foi escalando isso, né? Então, quando eu cheguei no crack, ficou só no crack. Crack e cigarro, né? Usava os dois. Então, nesse período de uso do crack, eu fiquei só no crack, não usava outras drogas. E, cara, nesse processo eu tive várias experiências, né, de overdose, de quase morte. Então ali eu já via a mão do Senhor. Bom, na verdade todo esse processo hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o Senhor, né? Porque eu, cara, dava fuga em polícia com 12, 13 anos dirigindo carro, muito louco de droga. O uso excessivo de droga, onde eu via outras pessoas, outros amigos meus tendo overdose, parando no hospital com muito menos, outros que morreram e tipo, eu não acontecia, entre aspas, nada comigo. E hoje eu olho para trás e falo, cara, se não for o Senhor, tipo, não tem explicação. Exatamente. Vários momentos, pastor, de eu parar e olhar e falar, eu perguntava para Deus, eu falava, Deus, porque eu ainda não tinha essa comunhão com Jesus, então eu falava com Deus na minha cabeça, né? Deus, por que os meus amigos estão morrendo, tipo, por muito menos que eu e não acontece nada comigo? Tipo, eu capotar carro, eu fazer várias coisas que, tipo, era como se eu buscasse a morte o tempo todo e não conseguisse,
sabe? Bebia, quando bebia muito, não gostava de beber, mas quando bebia muito. Na época do crack, usava muita droga. A galera que usa na rua, por exemplo, tá acostumada, cara, a fumar 5, 10 pedras. Eu usava 30, 40, quando tinha dinheiro, usava 50 pedras por dia. Era um nível alto mesmo, né? O tanto que eu usava com a galera mais velha, e como eu era de menor ainda, eles falavam pra mim assim, cara, eu tô indo embora, porque, mano, tu vai ter uma overdose aí e vai dar BO pra nós. Meu Deus. Os caras me deixavam fumando sozinho. Quantas overdoses que você lembra assim que, tipo... Eu tive 2 na hora ou que 3. você acordou, tava no hospital, é isso? Não, eu não chegava a ir pro hospital. Ali mesmo. Porque ninguém sabia, Sim. né? Então, por exemplo, mesmo quando eu comecei a usar no quarto de casa, minha avó não tinha noção do que eu usava. Entendi. Ela achava que eu tava fumando cigarro, ela achava que eu tava usando alguma coisa errada, mas ela não tinha noção do que era. Na época ainda, aqui no interior de São Paulo, não tinha essa proporção do que o crack era. Exatamente, é verdade. Isso tem... Eu tô com 33, tem 20 anos. 20 anos. Então, ela não tinha... Pô, meu neto tá usando crack. Não tinha essa ideia. E há 20 anos atrás não era tão exposto como é hoje, né? Não era. Então, eu não sei o que... Porque eu nunca cheguei a ter essa conversa com ela. Ela sabia que eu tava fazendo alguma coisa errada, mas ela não tinha noção do que era. Então eu ficava trancado no quarto o dia inteiro fumando e tinha tudo que tinha ali. Então eu tive várias experiências do Senhor me livrar da morte, assim. Puxa. Inclusive depois, posso até contar, avançando na minha vida, a minha experiência com o Senhor mesmo foi numa experiência de quase morte também, mas não com crack daí. Mas, então aí eu continuei nesse uso contínuo, né, de crack, mas nisso eu fui vendo a graça de Deus. Porque nesse processo eu também comecei a questionar, eu tinha vários questionamentos, tipo, por que Jesus é a verdade? Por que não Maomé? Por que não Buda? Por que não os deuses de outros lugares? Por que Jesus é de fato Deus? Porque pode ser eu pensava na minha cabeça, né? Pode ser algo só cultural. A gente está num contexto onde Jesus é Deus. Mas um muçulmano, ele nasce num contexto onde Alá é Deus para ele. E isso começou em meio a tudo isso, em meio à droga, ao caos, começou a surgir esses questionamentos, né? E eu me lembro que teve um dia que eu estava na esquina de casa, e é interessante isso porque eu estava com um amigo na época e ele era envolvido com outra religião, né? Eu não me recordo se era Umbanda ou Candomblé, mas era com uma das duas. E ele era envolvido mesmo. E tipo assim, ele, a ponto dele tomar facada e nada acontecer com ele. Ele veio de São Paulo, tudo, ele era mais envolvido. E aí um dia eu tava na esquina com ele e eu tava falando pra ele isso, falei, cara, não sei se Jesus é Deus e tal. Do nada a gente entrou nesse assunto. É muito engraçado, cara, porque assim, no meio da galera dos usuários tem muita conversa sobre espiritualidade. Muito, olha só. Muito. Tipo, não sei se pela situação que as pessoas se encontram, não sei se a droga causa alguma sensibilidade no indivíduo, não sei explicar, mas é muito normal tu ver as pessoas conversando sobre Deus, tu ver as pessoas assim, tentando entender o sentido da vida. E por isso que é um lugar que a igreja precisa estar. A gente precisa ser resposta para essas pessoas. E eu vejo por mim, por exemplo, que eu mesmo tendo as pessoas sabendo que eu estava nessa situação, tipo, eu nunca tive alguém da igreja que chegasse e tipo, cara, Jesus te ama e quer te salvar. E assim, isso não é um julgamento nem nada, mas só tipo um insight para a igreja despertar para a importância dela ser resposta para essas pessoas, porque elas estão ali se questionando, cara, Jesus existe, por que eu tô assim? Será que Jesus é Deus? Será que outro é Deus? E a igreja é uma resposta para essas pessoas. É o corpo de Cristo se movendo hoje e respondendo essas perguntas, não só com palavras, mas com amor, com poder. Então, aí eu tava na esquina com ele e falei isso para ele. Falei, cara, e aí, o que você acha?
Cara, eu me recordo que ele falou assim, mano, do jeito dele, né? Ele falou, mano, cala tua boca. E nunca mais fala isso. Só Jesus é Deus. Isso porque ele não era cristão. Olha só. Aí, cara, quando ele me falou, e ele era mais velho e tal, bem mais velho que eu, né? Eu era moleque, ele já era um homem. Falei, mano, nem vou discutir com você, mano, tá? Deixa quieto, vai arrancar nossa brisa e tal. Na hora ali eu queria ficar chapado. E só que quando ele me falou isso, tipo, falei, não vou entrar nessas pira mais, Jesus é Deus mesmo. E tipo, ficou por isso mesmo na minha cabeça. Hoje pensando, eu fico pensando, mano, Deus usou um cara, tipo, que nem acreditava nele de fato, pra acabar com essa dúvida na minha cabeça que poderia ter virado uma bagunça enorme dentro de mim. E como tipo, eu via ele como um irmão mais velho, assim, ele falou, mano, cala tua boca e não fala mais isso, só Jesus é Deus. Aí eu falei, bom, deixa por isso mesmo. Essa resposta que ele lançou pra você já foi, né, tudo que você precisava. Só Jesus é Deus. Só Jesus é Deus. Porque você estava questionando a ele sobre quem era Deus. Isso. Né? E como ele, né, era muito envolvido com a espiritualidade, tipo, ele fazia parte dessa religião, mas ele lia vários outros livros. Então eu fui questionar ele, falei, cara, pode ser que ele me ajude nisso. E ele deu essa resposta, bum. Falei, cara, não vou. Eu falei pra ele, não vou entrar em discussão, mas isso aquietou meu coração. Você buscou por uma opinião que talvez pudesse trazer, né, algo forte pro teu coração, mas ali automaticamente Deus já usando da vida dele, já te deu uma resposta. Sim, sim. E é uma coisa, pastor, também que é muito, assim, isso fica um encorajamento pros pais. Eu sei que não é fácil os pais ou tutores ou qualquer pessoa que lide com usuários. Eu sei que existem muitos desafios e cada caso é um caso, cada usuário é um usuário, então eu sei que existem situações extremamente difíceis. Mas uma coisa que minha avó, e isso não porque minha avó fez, mas porque hoje eu vejo que o que ela estava fazendo era o que a palavra de Deus fala e por isso foi poderoso. Minha avó, ela me convidava para ir para a igreja todo dia. Mas mais do que isso, minha avó, ela ficava declarando profeticamente sobre mim. Ela falava assim, porque como eu cresci na igreja, ela falava assim, foi plantada uma semente em você. E essa semente vai dar fruto. Ela profetizava isso. Já lançou uma palavra. Quase todo dia ela falava isso. Puxa vida. E tinha hora que eu ficava até bravo. Eu falava, vó, para com esse papo. Por isso que a gente fala que a palavra tem poder, né, cara? Tem poder, exatamente. E muito mais vindo de uma boca de uma pessoa que crê. Puxa vida. Ela foi, assim, a pessoa que te levou pra igreja lá atrás? Então, ela, assim, minha avó, eu sou muito grato a Deus por ela, não só por ela ter me acolhido quando eu perdi meus pais, mas por como ela me tratou, ela nunca me deixou, sabe? Tipo, se não fosse por ela, claro, obviamente, primeiramente por Deus, mas se não fosse Deus agindo através dela, eu com certeza tinha ido parar na rua e não sei o que teria acontecido até depois disso, porque hoje mesmo eu tenho amigos que estão morando na rua e que eram amigos daquela época, que começaram a usar lá e hoje eles estão na rua. E, cara, encontro eles, a gente se abraça, chora e ora junto e eu encorajo eles, prego pra eles, mas é uma luta. Então, o que minha avó ia me buscar no meio do mato, a velhinha, ela era pequenininha, bem baixinha, tipo 10, 11 horas da noite. Tu não vai ficar aqui. E ela botava os marmanjos pra correr. Tu vai pra casa. E eu era adolescente, eu ficava bravo, mas eu ia. Tipo, e ela me buscar e ela vinha, não, isso não é pra você, Jesus tem uma outra vida pra você, a semente que foi plantada em você vai frutificar, porque é uma boa semente. Olha só. E ela, cara, fazia fantástico, isso quase, né? que todo dia. Ela foi uma igreja que estendeu as mãos pra você ali. Completamente. Ela foi a igreja, é isso, né? Nós somos a igreja e ela foi a igreja naquele momento mais difícil da sua vida, né, cara? E ela, eu oro por você todo dia. E ela me chamava para ir para a igreja todo dia. Ela profetizava isso. Então, esse encorajamento que eu queria deixar, porque, como tu falou, as nossas palavras têm poder, né? Provérbios vai dizer que a vida e a morte, o poder da vida e da morte estão na nossa língua. Então, quando a situação começa a ficar mais difícil, é muito fácil a gente começar a liberar palavras ruins,
em qualquer situação da vida, mas às vezes sobre esses usuários, o filho, o parente mais próximo ou alguém que tu conhece, e essas palavras às vezes só estão mais destruindo essa pessoa do que propriamente ajudando ela. Eu sei que não é fácil tu manter a calma, tu declarar boas palavras sobre essas pessoas, mas façam isso por amor, porque as palavras às vezes podem estar destruindo mais que o crack. E eu vejo isso quando eu encontro as pessoas na rua. Tipo, a gente sempre sai pregar, encontra moradores de rua e eles sempre falam a mesma coisa pra nós. Tipo, cara, minha família me amaldiçoou muito. Tipo, meu pai... E não que eles sejam os coitadinhos. Eles escolheram, a gente escolheu, eu escolhi usar. Mas quem está próximo, amigos, familiares, pais... cuidem com o que falam. Isso pode mudar completamente o destino dessa pessoa. Ela pode abraçar todas essas palavras ruins que são lançadas sobre elas e se perder completamente. E eu vejo isso porque minha avó aplicou, graças a Deus, o contrário. E ela declarava coisas boas. Tinha momentos que ela ficava brava, né? Com toda razão. Ela puxava minha orelha, brigava comigo. Não é que ela não fazia, e ela fazia isso também. Mas ela o tempo todo declarava palavra de vida sobre mim. Tu vai sair dessa. Essa não é a tua vida. Tu vai dar fruto. A semente do evangelho foi plantada em você, vai frutificar. E ela me falava assim... não sei o que significava para ela, mas ela falava assim, ó, eu tenho um pacto com Deus. Porque quando eu perdi meus pais, a gente perdeu meio que o contato com toda a família. Então, basicamente, a nossa família era eu, minha avó, meu avô e minha irmã, basicamente. E ela sabia que a gente perdeu meu avô nesse meio tempo. Meu avô ficou com Alzheimer, com câncer. Então ficou eu, minha avó e minha irmã. Minha irmã era mais nova. Minha avó sabia que se ela partisse, eu ia ficar sozinho. Não que minha irmã ia me abandonar. Minha irmã é uma parceirona também. Uhum. Mas ali, o coração de vó, que na verdade era avó, mãe, pai, era tudo. E ela falava, ó, eu tenho um pacto com Deus, que Deus não vai me levar enquanto você não se converter e não tiver firme. Não só ter uma experiência, enquanto não se converter e não tiver firme. E aí eu, só dando um salto pro futuro, a gente já volta pra cá, e aí eu me converti em outubro ou novembro. E aí, em março, minha avó estava totalmente bem. Uma semana antes da minha avó partir, ela tinha feito um check-up. Ela estava 100%, não tinha nada. E eu estava orando num dia de madrugada. Tinha já 5 meses de convertido. E quando eu me converti, tipo, eu mergulhei de cabeça. Como foi no mundo, como Jesus fala, aquele que muito é perdoado, muito ama, né? Eu sabia de onde Jesus tinha me tirado. Então eu queria me entregar completamente para ele. Tipo, se eu dei tudo isso pro mundo, eu tenho que dar mais para Jesus. Não no sentido de legalismo, nada disso. Mas pela graça, o amor que me constrangia. Tipo, como Jesus me aceitou, cara. Eu era tão mal. Eu não merecia essa graça, eu não merecia esse amor. Então quando ele me encontrou, eu mergulhei e me entreguei de verdade para ele. E aí com 5, 6 meses de convertido, eu tava orando e eu tive uma visão. Eu vi a minha avó num caixão e 2 coroas de flores na igreja onde ela congregava. Aí eu falei, cara, não. Comecei a relutar com aquilo, eram umas 2:30 da manhã. E eu ainda não conhecia a Bíblia direito, né? Era um novo convertido, eu tinha vindo do mundo, não tinha um histórico religioso, nada. E eu falei, tá, Jesus, não é uma prova com o Senhor nem nada, mas eu não tô entendendo essa visão. Me dá uma palavra na Bíblia para me entender. E aí eu lembro que o Senhor me levou até 1 Coríntios 15. O Espírito Santo falou comigo, abre em 1 Coríntios 15, 17. Aí eu falei, 1 Coríntios, na minha cabeça tava... Cara, acho que esse livro nem existe, Coríntios. Tipo, eu fiquei pensando, aí fui pro índice da Bíblia, abri. E a hora que eu abri o índice e vi que tinha, eu falei, cara... Aí já me deu um gelo. Aí eu fui em 1 Coríntios 15, 17, tá lá que o homem que tem sua esperança somente nessa terra, ele é o mais miserável de todos os homens. Aí eu falei, cara, é Deus falando comigo. Deu 5:30 da manhã, minha avó começou a passar mal.
ela começou a sentir muita dor no peito. Eu com a minha irmã levamos ela ao hospital. Chegou lá, fizeram exames, eles falaram que não tinha nada, que estava tudo bem, que poderia ser gases. 7h30 da manhã ela infartou. Aí tentaram reanimá-la até umas 9 horas da manhã, mas nesse processo ali, tipo, o Senhor me lembrando, filho, ó, ela já cumpriu a carreira dela. Tu lembra que ela falava que era até que tu se convertesse? Então, tipo, eu me lembro que no velório dela as pessoas chegavam, cara, tu perdeu tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, tu tá sozinho. E eu tava tipo, cara, eu tenho Jesus agora. Não que eles não fossem importantes pra mim, mas Jesus me avisou sobre isso. Tipo, tá tudo bem, minha avó tá com ele. E ele me falou sobre isso. Então eu tava em paz. As pessoas estavam até tipo achando estranho, pô, esse cara ficou maluco. Mas não é, tipo, eu sabia o que Deus tinha me falado. E eu percebi que ele estava me avisando para mim ficar justamente em paz. Tipo, ela tá partindo, ela cumpriu a carreira dela, mas eu tô com você. Tipo, tu me encontrou agora. Então, isso foi uma experiência muito, muito preciosa também. Mas aí, voltando para esse período difícil, eu fui me envolvendo, fui tendo esses overdose, passando muito mal. E chegou um momento que eu falei, cara, não dá mais para continuar assim. Minha avó tentou me internar, eu não quis ficar internado. Algumas pessoas vieram conversar comigo, pastores e tal, que ela conhecia. Eu aceitei, conversei, mas eu não queria, tipo, tomar nenhuma decisão assim. Não conseguia, talvez, não é nem que não queria, mas não conseguia. Mas eu me recordo de uns 6 meses antes de eu parar com o crack, eu tava drogado e eu ficava, Deus, me tira dessa. Tipo, eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar assim, eu não quero continuar assim. E aí eu transitei do crack pra maconha de novo. Tipo, pode soar loucura falar isso, e eu não sei nem como colocar direito, mas eu vejo como um milagre de Deus, porque as pessoas sempre falavam, cara, quando tu for parar, tu não vai conseguir parar. Tu vai começar a ter sentir falta da droga, tu vai começar a ter problema com abstinência por abandonar o crack, porque é uma química, tu usou muito e tal. E quando eu decidi, eu falei, cara, eu não vou mais usar, não dá mais pra me continuar assim. Eu vou morrer ou eu vou parar na rua, tipo, alguma coisa vai acontecer. E aí eu comecei a fumar muita maconha e fiquei tipo uns 3 meses, eu fumava muita maconha e eu fui deixando o crack. E eu não senti nada, tipo assim, não senti a falta, não tive abstinência, não tive nada. Aí nesse processo eu comecei a praticar artes marciais, que me ajudaram bastante no início, a ir abandonando essa vida. Eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus, mas eu já vejo a mão dele ali trabalhando, me tirando. Depois eu fraturei o meu braço, e eu não podia, o médico disse que eu não podia retornar às lutas, porque era perigoso quebrar de novo e tal. E eu comecei a praticar fisiculturismo. Isso eu já tinha de 18 para 19 anos, 19 anos mais ou menos. E aí eu mergulhei nisso também, muito anabolizante, muito uso de diurético e tal. E eu competia, numa das competições, eu fui competir em Osasco. E aí eu comecei a ter um infarto no quarto do hotel. Então, aí que eu falei que foi uma experiência, a primeira experiência assim que eu tive para a conversão de fato. Eu tava ali e os meus amigos, eu fui com 2 amigos, eles foram pro shopping, eu tava muito debilitado, ia competir no outro dia. E eu comecei a ter um infarto ali no quarto. Estudava educação física já nesse período. Eu sabia alguns processos do corpo, como é que funcionava. E eu falei, cara, eu tô infartando. Todos os sintomas, braço amortecido, a visão escurecida, como eu tava com um percentual de gordura muito baixo, coração, eu vi o coração pulando no meu peito. Eu só consegui deitar no chão do quarto do hotel, e era um chão gelado assim. Eu deitei e nisso eu me recordei de Jesus. Tipo, me veio várias, como se fosse um filme assim,
várias lembranças da minha mãe me levando na igreja, da minha avó me levando na igreja, de irmãos que vieram e profetizaram na minha vida. E eu falei, cara... E aí eu fiz uma oração bem simples. Eu falei, Jesus, se o Senhor me salvar, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou servir o Senhor o resto da minha vida. E o quarto, pastor, era tipo um quarto pequeno, não tinha condição de pagar um quarto caro e tal. Era um hotel pequeno, a janela do quarto nem abria, ela era emperrada, tava abafado. E um vento começou a soprar no quarto do hotel. Tipo, um vento forte soprava e eu fui voltando à vida, o meu coração foi acalmando. E além da... Isso foi o que me marcou. Além dos sentimentos físicos de quase morte, eu sentia como que trevas cobrindo o meu corpo, sabe? Eu não sei explicar, talvez pelo fato de estar perdido, estar sendo transitando da vida ali para a morte. E começou a soprar esse vento. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, antes eu não tinha ideia do que era. E eu fui retornando à vida e fui voltando. Foi assim, um processo de meia hora, 1 hora mais ou menos. O tanto que quando meus amigos chegaram no quarto que eles tinham voltado do shopping, eu ainda estava bem debilitado. Eles olharam para mim e falaram, cara, o que aconteceu? Vamos levar você pro hospital. Tipo, ó como você tá morrendo, mano. Daí eu falei, não, cara, ó, senta aqui. Aí eu contei pra eles o que aconteceu. Eles ficaram meio incrédulos e tal. Tipo, mano, eles não botaram muita fé. No outro dia eu ainda fui competir, passando mal. Tipo, não tava ainda 100% bem. Aí voltei pra Itapeva e começou a transformação, né? Aí nesse processo eu ainda tava tipo assim, usava um pouco, treinava ainda, não tinha me entregado completamente. Isso foi em abril. Em abril, tem 10 anos, em abril de 2013. E eu fiquei até outubro relutando. Tipo, eu sei que não é, mas também não me entregava. E assim, nesse período parece que as coisas só foram piorando mais. E hoje eu entendo que era tipo, era o inimigo tentando me impedir de fato de tomar essa decisão de me entregar completamente. E aí eu lembro que, cara, minha vida entrou num caos total, tipo, tudo dando errado. E aí chegou um domingo, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ir pra igreja, cara, sozinho. Não preciso de ninguém pra ir pra igreja, vou ir sozinho mesmo. Aí eu lembro que eu fui, tipo, todo tímido, todo acanhado. Falei, cara, vou ir mesmo assim. Fui, sentei no último banco, fiquei sentado. E eu lembro que eu não ouvi nada que o pastor falou. Mas lá na frente, assim, tinha um cartaz que anunciava o encontro com Deus. E aí eu fiquei com aquilo. Na segunda-feira fui para a faculdade. Na sala da faculdade tinha algumas pessoas que eram dessa igreja. E eles tinham me visto lá. E eles sabiam que eu era doido e tal. Aí eles vieram, cara, tu foi pra igreja e tal? Eu falei, cara, fui. Né? Tava desanimadaço com a vida. Cara, eu fui no domingo, era no final de semana seguinte que ia ter o encontro. Eles, mano, tu vai pro encontro. Aí na hora eu fiquei, mano, vai pro encontro. Tipo, eu não vou pro encontro nenhum. Tipo, eu fui pra igreja ontem e só. Não, a gente já deu seu nome e tal, e pá. Eu falei, não vou nesse negócio, não vou. Aí deu terça-feira, eles vieram, tu vai pro encontro. Aí na terça-feira eu já tava mais aberto. Tipo, tá, talvez eu vá e tal. Na quarta eu falei que eu ia. Aí quando deu quinta-feira eu falei, não vou. Cheguei na quinta-feira na faculdade, falei, não vou, pode tirar meu nome, não vou ir. Uma coisa, quando eu tive essa experiência de quase morte no hotel, eu desenvolvi crise do pânico por causa da experiência, né? Então a experiência que eu tive no quarto de morte, de quase morte, ela começou a se replicar diariamente. Eu tava na academia e eu tinha a mesma sensação que eu tive no quarto do hotel, que eu ia morrer ali. Então eu tinha que ir para casa, várias vezes eu fui parar no pronto-socorro com a sensação de infarto, e chegava lá, tipo assim, cara, eu tô infartando. Aí os enfermeiros, tudo me passavam até na frente. Chegava lá, eu sentava na cadeira, fazia a triagem, não tinha nada, tava normal.
E aí fui descobrir depois que era a síndrome do pânico, né? Então, eu estava enfrentando esse processo, síndrome do pânico, ansiedade, dentro da faculdade também. Então, às vezes eu nem conseguia parar na sala, eu saía. E aí na quinta-feira eu falei, não vou e tal. Na sexta-feira eu fui pra faculdade. Na sexta-feira era o dia de ir pro encontro. Eu falei, não vou ir, cara. Não vou ir, deixa quieto. Aí eu lembro que um amigo me ligou, do nada. Tipo, tinha um tempo que eu não tinha um contato com ele. Ele me ligou, ele falou assim, cara, eu vou ir pro encontro com Deus hoje. Tu não quer ir? Eu falei, tu tá de sacanagem, mano. Até brinquei com ele. Falei, não é possível, cara. Ele falou, por quê? Eu falei, então, mano, aconteceu isso. Ele, mano, vamos comigo e tal. Eu falei assim, vamos ir então. Tipo, foi nessa de impulso, tipo, vamos. Eu falei, um amigo vai ir, mano, pediu pra mim e vou ir com ele. Aí cheguei na igreja pra esperar o ônibus e tal, o cara começou a me dar uma crise de ansiedade, tipo, muito forte. Eu falei, mano, não vou conseguir ficar aqui, velho. Ou eu vou passar mal, vou ter um treco aqui. E aí ele, não, mano, calma, fica calmo, respira, vamos ali fora, vamos respirar. Ele também era do mundo ainda, tipo, a gente tentando lidar ali com aquilo. Aí chegou o ônibus, eu fui, e aí tive uma experiência com o Senhor lá, e foi uma experiência real, assim. Eu lembro que eu comecei a ser cheio do Espírito Santo no último culto que tem, no encontro. Foi aquele final de semana maravilhoso. Tipo, eu fui sem expectativa nenhuma, pastor, sinceramente. Tipo assim, eu fui mais pra acompanhar ele, não tinha noção nenhuma do que ia acontecer. Tipo, mas cheguei lá e começou uma palestra, outra. Aí vários pontos que eu fui sendo tocado, porque minha vida tava um caco, então tipo, tudo que tava sendo tocado ali, eu precisava ouvir. E Deus fazendo a limpeza. Não era só um ponto, tipo, a droga, sim. Era a família. Tudo, né? Era relacionamento, era as drogas, tipo... Aí as pessoas iam lá, contavam testemunhos do que Deus tinha feito. E eu chorando. E ali eu já falei, eu já comecei a perceber, cara, tem alguma coisa acontecendo. Não tinha ideia, né? Não conhecia o Senhor ainda. E no último culto que eles chamam, eu não lembro a definição correta, mas era no sentido de um culto para o Espírito Santo te encher. E aí eu tava ali orando, e sozinho eu lembro que algumas pessoas vieram, colocaram as mãos sobre mim, mas eu continuei orando ali, e sozinho ali eu tava orando, e o Senhor começou a me tocar, e eu lembro que eu me ajoelhei, daí eu deitei no chão e comecei a chorar muito. E depois comecei a rir muito, e eu sabia que aquilo tipo, não era algo comum, só meu. E aí desse dia, eu lembro que eu voltei do encontro, e eu tava conversando com a gente voltou do encontro, foi pra igreja, aí a gente foi pra casa, eu tava na esquina de casa conversando com ele, e eu falava assim pra ele, falei, cara, como que eu vou parar de pecar, mano? Tipo, eu falava assim pra ele, eu dentro de mim tem alguma coisa me dizendo que eu não devo continuar pecando. Mas como que eu vou parar de pecar? Eu falava pra ele, não tem como, mano. Tipo, a gente vive em pecado. A gente vive fazendo um monte de coisa errada. Como é que eu vou parar de fazer isso? E ele falava assim pra mim, nós dois, né? Tipo, do mundo. Sim. Ele falava, mano, eu não sei, mano. Tipo, eu sei lá, acho que Deus vai falar com você. E a gente tentando entender. E aí nisso se deu de fato a minha conversão ali. Aí eu lembro que eu fui para casa e depois foram tendo encontros com o Senhor, e aí eu me lembro que eu via as pessoas orando em línguas na igreja, né? Eu falava, Deus, eu quero ser cheio do Espírito, assim, tipo, eu sempre fui tipo assim, Deus, se o Senhor deu pro meu irmão, o Senhor pode dar isso para mim. E eu tava no meu quarto buscando a Deus. Eu lembro que eu comecei a ser cheio do Espírito e falar em línguas. E aí, tipo, isso também foi uma transição na minha vida, sabe? Nesse processo foram 2 meses nessa igreja que eu fiz o encontro com Deus. Depois eu fui para uma outra igreja. E quando eu tava nessa outra igreja, o pastor Marlos, até lá da Vive, né? Ele... Ali no início, cara, ele foi um paizão pra mim, porque eu não tinha ninguém, e ele acolheu, eu era maluco ainda, vindo do mundo,
E eu lembro que eu comentei com ele que eu lembrei que eu tinha recebido uma profecia quando eu estava lá nas drogas. E esse irmão, na verdade foi alguns outros irmãos também, ele veio e falou, e ele, pastor, ele relatava assim, tipo, tu vai em tal boca de fumo, em tal boca de fumo, em tal boca. Aí eu falei, mano, tipo, eu tava, na época eu era da droga, tipo, tava ali na droga, e eu falei, mano, como é que esse cara sabe? Tipo, ele não é alguém que tá nesses lugares, tipo, ele tá sendo muito específico, porque eu via isso acontecendo, mas como eu falei pro senhor, eu tinha essa dúvida, tipo, Jesus é Deus, tal, então eu ficava, algumas coisas eu achava que era fingimento e tal, e não era. Pra quem tem dúvida, não é real. Real. E aí ele veio e começou a ser muito específico. Tu entra nessa boca, nesse dia Deus te deu um livramento assim, assim, assado. Nesse outro dia Deus não deixou que acontecesse isso. Aí eu falei, cara, não é um homem falando. E eu chorando. Aí eu lembro que no final da profecia ele falava assim, e Deus tá te mandando te dizer que ele vai te tirar desse lugar e tu vai pregar para multidões. Quando ele falou isso, eu falei, mano, errou tudo. Tipo, sei lá, deve ser alguma loucura dele. Porque na minha cabeça, tipo, como é que Deus vai me tirar e fazer um pregador? Tipo, impossível. Aqui ele errou, na minha cabeça eu pensei. O tanto que eu até parei de chorar. Parece que cortou, sabe? Aí eu falei, não, aqui ele deu uma fora. Aí, tipo, passou 8 anos, 9 anos. Aí eu me converti, me lembrei dessa profecia. Aí eu lembro que o pastor tava me perguntando alguma coisa nesse sentido, tipo, se eu já tinha recebido alguma palavra e tal. Aí eu lembro que eu comentei com ele, falei, pastor, eu lembro que eu recebi uma palavra assim, assim, assado e tal. Aí eu me lembro que ele falou assim, cara, então faz o seguinte, eu quero que você comece a ler o livro de Atos dos Apóstolos e todos os dias você me mande um devocional de cada capítulo que você leu. Então hoje tu vai ler o capítulo 1 e vai mandar o que você entendeu, o que Deus falou com você nesse capítulo. Eu tinha 2, 3 meses de convertido. E aí eu comecei a fazer isso. E eu, cara, muito a sério. Eu lia o capítulo, o pai escrevia e tal, mandava para ele no e-mail dele. E isso foi me instigando, porque eu comecei a ver ali no livro de Atos a vida dos discípulos, né? Eles indo pregar o evangelho, eles indo curando os doentes, expulsando os demônios. Eu falei, cara, isso aqui é a vida de um discípulo, de um cristão. Então eu quero viver isso, Jesus. E aí eu me lembro, esse amigo meu que tinha ido pro encontro, ele também se converteu. Eu já estava com a minha esposa, né? Ainda não era esposa, mas eu já estava com ela. E eu falava para eles assim, cara, a gente precisa ir pra rua. Só que a gente era novão na fé. Mas a gente ia, tipo... E aí onde a gente morava tinha muitos usuários. Tipo, muita gente, tipo assim, na rua e tal... E a gente começou a ir, pregar para eles e orar por eles. Aí a gente começou a ver demônios saindo, pessoas sendo curadas. E, cara, isso foi crescendo, pastor, em nós. E aí a gente começou a gente fala assim, ali começou o que a gente vive até hoje. Porque a gente começou a ir pra rua, pras praças, pras ruas e pregando nas casas e tal. Então foi tipo muito intenso mesmo. Com 2, 3 meses a gente estava fazendo isso. Tipo, às vezes era até um escândalo para algumas pessoas, porque a gente era muito novo na fé, mas a gente não fazia por rebeldia nem nada. Era porque a gente estava lendo aquilo na Bíblia. Era o ID, né? Era, tipo, e quando eu me deparei com aquilo, eu falei, cara, não tem como eu ficar parado. E quando a gente viu uma pessoa recebendo Jesus, quando a gente viu uma pessoa sendo liberta de um demônio, quando a gente viu uma pessoa sendo curada, esse negócio deu certo. A gente falou, mano, é verdade isso aqui. Tipo assim, tá escrito e é como tá escrito. Não tem como a gente negar isso. Sim. Aí a gente falou assim, mesmo que algumas pessoas se escandalizem, algumas pessoas que estão na igreja acham a gente muito novo pra fazer isso, não tem como a gente parar o que Deus tá fazendo. Porque a gente começou a ver, aí as pessoas começavam a vir em casa, tipo, cara, tive um sonho com você, amigos que eu tinha no mundo, tive um sonho com você e Deus me mandava eu vir aqui, mas eu não entendi o porquê, porque, cara, tu é pior que eu. Aí eu falava, não, mano, eu me converti. Aí a pessoa tá zoando, assim, entra aqui, aí pô, a gente orava pela pessoa, a pessoa caía endemoniada. Então várias situações assim, e aí a gente começou, tipo, viver isso de forma mais intensa, a gente foi aprendendo na palavra, o Senhor foi nos ensinando, foi nos conectando com outros irmãos que já faziam isso.
E aí a gente começou a fazer viagens missionárias. Desde aí a gente começou a pregar e tal. E aí o Senhor começou a nos levar para viver a vontade dele, não mais a escravidão que eu tava, mas agora levar essa boa notícia para quem tava nesse lugar. Se aprofundando a cada dia. Então aí foi tipo desde o início muito intenso. Então uma coisa que eu quando o Senhor me chamou para vir, né, uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça, principalmente por relatar a minha história, como eu falei, eu estava comentando com o Senhor antes de começar. Eu nunca compartilhei assim meu testemunho abertamente. Até quando era engraçado, porque alguns irmãos que conheciam a minha avó, eles me chamavam para a igreja para pregar. Tipo, novo convertido, 6 meses ali. E eles esperavam que eu fosse contar o testemunho. E eu não queria contar meu testemunho. Tipo, não por coisa mal. Ou outra, às vezes. Às vezes eu só dava um spoiler. Eu era desandado e tal, mas Jesus me encontrou. Puxa vida. E eu queria falar sobre, cara, a gente precisa ir pregar o evangelho, precisa ir encontrar os perdidos, curar os doentes. Queria falar sobre, naquela época, tipo, isso estava queimando muito no meu coração. Não que continua queimando isso. E aí eu lembro que, tipo, depois acabava, eu via que ficava, tipo, meio que não uma decepção ruim, mas tipo, eu esperava que tu fosse falar do teu testemunho, tipo e tal, mas porque eu queria, porque às vezes quando a gente vai contar os nossos testemunhos, às vezes a gente pode incorrer no erro de exaltar muito o nosso testemunho e não o testemunho do que Jesus fez. E o testemunho do que Jesus fez é muito maior do que qualquer coisa que eu já passei. Porque tem muitas pessoas que podem ouvir esse podcast que estão na igreja, por exemplo, que nunca passaram por nada do que eu passei. Glória a Deus por isso. Sim, verdade. E vocês não precisam passar por isso. Tipo, eu preciso ter um testemunho. Não, cara. O teu testemunho é porque Cristo vive em você. Tu não precisa ir pro mundo. Tu não precisa ter um testemunho legal, porque não é legal. Porque eu poderia não ter saído dessa. Eu poderia ter continuado como tem muitos amigos meus que estão lá. Outros morreram sem conhecer o Senhor. Outros estão presos. Outros estão na rua hoje. Então, às vezes, eu vejo que isso acontece também. As pessoas que até a gente comentou antes também. Como seria bom se eu nem tivesse passado por isso. Hoje eu entendo que eu passei por isso. Deus tem um propósito, até mesmo nesse meu tempo ruim, de resgatar pessoas, de usar isso para alcançar pessoas que estão passando, mas tu não precisa passar por isso, sabe? Quem nunca passou, nem sonha em passar. Aproveite a tua vida em Cristo Jesus, sabe? Aproveite que tu nunca precisou passar por isso, que tu cresceu dentro da igreja, que tu cresceu conhecendo ao Senhor, porque quão bom isso é. Então eu não compartilhava o meu testemunho porque eu não queria ficar dando muita ênfase nisso. E eu queria ressaltar a obra de Jesus, quão grande é o amor do Senhor, a graça dele. E eu lembro que algumas pessoas ficavam um pouco assim, tipo, poxa, esperava que tu fosse falar, dar todos os detalhes do que aconteceu. Então eu fiquei até um pouco tímido assim em vir falar do meu testemunho, porque é a primeira vez que eu abro assim realmente. Então, mas aí eu orando ao Senhor, o Senhor falou, não, vai, tipo, já fazem anos que isso aconteceu, tipo, tu pode falar abertamente, tu pode compartilhar isso, tu não é aquela pessoa. Mas uma coisa que ficou no meu coração, pastor, de compartilhar, e a gente sempre compartilha isso a gente compartilha isso com todo mundo, mas principalmente com as pessoas que estão na rua nessa situação. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, o crack, a maconha, a bebida, enfim, qualquer tipo de droga, ela de fato escraviza o indivíduo, certo? Mas a gente vê que, como o senhor estava dizendo, as palavras, elas têm poder. E a gente vai ver na Bíblia que a gente só consegue provar a vontade de Deus quando a nossa mente ela é transformada. Uma das maneiras que a gente vê que Satanás escraviza muito as pessoas, tanto na rua ou com outros problemas, é porque ele aprisiona elas na maneira de pensar. Então, uma coisa que eu ouvia muito quando eu entrei no mundo das drogas tu nunca vai conseguir sair. Tipo, tu entrou, é impossível sair. É muito fácil entrar, é impossível sair. E o que acontece? Essas falas, não que elas não sejam realidades, é difícil sair. Mas quando a gente está lançando esses decretos, essas palavras, a gente está criando uma forma de pensar nessas pessoas
que dificulta ainda mais o fato delas saírem desse lugar. Quando a gente deveria levar para elas as palavras de vida que vão gerar essa renovação da mente delas e elas serem iluminadas pelo conhecimento de Deus para elas saírem desse lugar e provarem a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Exatamente. Porque uma das coisas principais que eu vejo que o Senhor mudou em mim não foi só o fato de me tirar de um lugar de escuridão ou de vício ou de escravidão, mas foi me fazer entender que eu precisava mudar a forma como eu pensava. Não bastava só ele me tirar do império das trevas, me levar para o reino do Filho do seu amor, mas eu precisava aprender a pensar da maneira como Deus pensa, da maneira como a palavra fala. Então, se eu vou para a rua pregar e eu encontro, ou eu lido com familiares que têm esses problemas, ou qualquer outro tipo de problema, eu continuar declarando sobre eles o problema que eles possuem não vai libertar eles. O que eu preciso como um filho de Deus é declarar sobre eles palavras de vida. Trazer a eles o conhecimento de Deus que vai abrir o entendimento deles de que aquilo que eles estão vivendo, de a forma como eles veem o mundo, não é exatamente assim. Que existe a verdade, e a verdade é Jesus, que quer libertá-los. Porque eu vejo que uma das maneiras principais, como eu falei, de aprisionamento é na mente. Muitas dessas pessoas acreditam que elas nunca mais vão sair disso, de tanto elas ouvirem. Cara, é impossível sair. Muito forte, né? É impossível sair. Você falando isso, eu lembrei que já tive algumas conversas com essas pessoas, né? Hoje que infelizmente estão em situações de rua, elas falam assim, eu não sou digno de receber essa palavra. Isso. Eu não sou digno de estar na igreja. Pelo contrário, né, cara? Se elas soubessem que elas são tão amadas pelo Senhor, assim como um dia o Espírito Santo foi lá e pegou esse coração, né, Lucas? Sim. Glória a Deus. Sim. Porque isso que tu falou também é um outro ponto. A gente não se sente digno. Tipo, no primeiro encontro que eu tive com o Senhor assim, hoje eu tenho clareza que não foi o Senhor, mas é como Pedro ali, né? Quando Pedro encontra Jesus e Jesus traz os peixes ali, eles pescam e Pedro se ajoelha e diz, Senhor, não sou digno de ti. E o Senhor diz, não, vem e segue-me. Né? Tipo, mas de fato, quando a gente encontra o Senhor, a gente se sente, pô, eu não mereço tanto amor assim, tanta graça, mas o Senhor, ele te chama, ele quer te derramar ainda mais graça, mais amor sobre ti. E essa é a ideia que a gente gosta de transmitir para as pessoas, não porque a gente gosta só, mas é porque a palavra vai falar sobre isso. A gente precisa levar essas pessoas, não só usuários, não só pessoas que estão na rua, mas aos perdidos em si, uma palavra que leve a eles a transformação da mente, que é o arrependimento, mas que a metanoia, essa mudança de pensar. Porque enquanto eles acreditarem que eles estão presos, eles vão viver assim. Enquanto eles acreditarem que é impossível eles saírem, eles vão viver assim. Agora, quando o Senhor conseguir tocar no coração deles e fazê-los acreditar que é possível, que Deus é poderoso para libertá-los, que Deus é poderoso para salvá-los, que Deus é poderoso para curá-los, eles vão sair desse lugar. Então, a maneira como a gente pensa vai definir como a gente vive, porque é a forma como a gente acredita. Então, muitas pessoas não saem porque o tempo todo elas são ministradas que é impossível sair. Não é possível. Poxa, tu já foi internado 20 vezes, é impossível tu sair disso. É impossível tu sair disso. E essas palavras, elas vão criando fortalezas ali. Exatamente. Né? Barreiras, fortalezas. E aí, às vezes, muito mais do que o crack, do que a bebida, essas fortalezas impedem essa pessoa de sair desse lugar. É isso mesmo, é questão da própria mente. Da própria mente. A própria mente, ela blinda ali o coração. Sim. E nada perfura. Não perfura. Mas quando você falou que somente o verdadeiro amor, né? Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando perfura, não tem como. Né? Isso. Quando tu se encontra com a bondade de Deus, como Paulo vai dizer, né? Que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Exatamente. Mas tem que deixar perfurar, né? Tu tem que deixar entrar. Para você que está nos assistindo a esse podcast abençoado, hoje estamos aqui com o Lucas, esse fantástico bate-papo que está sendo aqui, né, Lucas? Eu acho que Jesus. Preparado por Deus. Amém. Né, do Lucas a ter contado aí toda a sua história, toda a sua... Amém. Você não pode deixar de assistir esse podcast que vai estar aí no YouTube, nas plataformas também da Bem Mais, Grupo Cristal. Eu quero que o Lucas fale agora sobre um projeto
Abençoado também, Amém. que Deus abriu as portas ali no bairro de Santa Maria. É isso mesmo, né, Lucas? Isso. A gente trabalha nesse projeto, pastor, tem mais ou menos 5 anos e meio. A gente tem várias oficinas, né, boxe, balé, reforço escolar, clube da leitura, aulas de violão. Como eu disse hoje, esse projeto ele tá parado por um tempo, porque a gente teve que mudar de lugar. Então a gente ainda está sem lugar. Então ele teve que dar uma pausa. Mas a gente crê que o Senhor vai abrir as portas no tempo correto para a gente dar continuidade a isso. Com certeza, eu creio nisso também, porque é um projeto que não é do homem, né? Foi o próprio Deus que implantou dentro do bairro da Santa Maria para que pudesse... Imagina só um projeto com boxe, violão, balé, reforço escolar, né? Clube de leitura. Poxa, com certeza. E quantas crianças estavam ali, Lucas? A gente cuidava de torno de 70 a 80 crianças. 70 a 80 crianças. Era aberto todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Puxa vida. Então hoje a gente tem orado para conseguir esse novo local. Amém, com certeza. Então, e a gente tem esperado no Senhor, né? Como a gente estava conversando antes de começar o podcast, a gente entendeu isso de Deus há 6 anos atrás e a gente começou a dar passos em direção a isso. Em alguns momentos o Senhor nos parou. A gente crê que esse foi um deles. A gente tendo que sair desse prédio, transitar para um outro lugar. A gente já está há alguns meses parado, mas esperando esse novo lugar. A gente crê que no tempo de Deus isso vai acontecer, certeza. Que o Senhor vai abrir essa porta, porque a gente de fato quer continuar o que Jesus colocou no nosso coração, principalmente porque a gente quer que essas crianças não passem pelo que, por exemplo, eu passei, pelo que outras pessoas já passaram nesse sentido, que elas conheçam ao Senhor o mais rápido possível e elas possam provar da vontade de Deus desde cedo já. Não precisem passar por todo esse processo, porque muitos que passam por esse processo acabam não voltando. Não tem a mesma oportunidade que você teve. Exatamente. Eles acabam se perdendo de uma vez que não retornam mais. Então, a ideia do projeto é óbvio. A gente sempre... a gente tratou com as crianças, a ideia é alcançar as famílias, mas essas crianças a gente sabe que são preciosas ao Senhor, né? O Senhor vai falar sobre o reino de Deus ser dos pequeninos. Então a gente não quer impedi-los de entrar, a gente quer abrir as portas para que eles entrem. A gente quer cooperar, porque a gente sabe a importância, hoje eu vejo, né, a importância da igreja nesses lugares, não só na Santa Maria, mas em lugares que precisam que a igreja seja a luz, né? Revele o amor de Jesus, a graça de Jesus. Então a gente crê que na hora certa o Senhor vai abrir essas portas. A gente também precisa de trabalhadores, porque como Jesus diz, a colheita é muito grande. Os trabalhadores são poucos. Seara é grande e o nome que Deus também colocou ao coração desse projeto, né? Sim. Direcionado a vocês, a casa. Por que a casa? Porque a gente entende que o Pai, ele quer uma família de muitos filhos à imagem de Jesus. Então a ideia da casa é que, mesmo que o projeto começou numa casa, depois a gente foi para um prédio, mas a ideia é que não era só um projeto, não é só uma ONG como a gente estava se encaminhando para tornar, mas é uma casa que acolha os filhos de Deus. Não, a gente não quer algo institucionalizado, mesmo que juridicamente tenha que ser, mas que nesse lugar as pessoas se sintam em casa, na casa do Pai. E elas se tornem filhos de Deus e elas desfrutem desse amor. Então a casa é por causa disso, porque o Pai quer ter muitos filhos à imagem de Jesus. Então o projeto foi criado nesse sentido, trazer essas crianças para receber a revelação da paternidade de Deus, do amor de Deus, e a gente viu muitos testemunhos disso. Que bênção, glória a Deus. É um projeto que estava já há 5 anos, né? Como você estava... 5 anos e meio. Estava conversando sobre isso, 5 anos e meio. Isso. Estava aí. Na pandemia a gente deu uma pequena pausa, né? A gente funcionou de maneiras diferentes, daí com um número limitado, com máscara e tal. Mas desde final de 2019 a gente tá trabalhando nisso. Mas é uma casa onde todos se sentam à mesa, né? Isso. É isso, né? Isso. Eita, que bênção. Essa era a ideia. Glória a Deus. Então é isso, Lucas, que hoje nós tivemos essa oportunidade de contar a sua história. Glória a Jesus. Para nós foi com certeza o maior prazer de te receber aqui,
né? E tenho certeza que muitos que vão estar assistindo aí, né, pelo YouTube, as plataformas digitais, você vai poder compartilhar, você vai poder curtir esse momento aí. E agora sim, de uma forma definitiva, poder ouvir na íntegra, né? Tudo aquilo que aconteceu na vida do Lucas. Pelas igrejas onde ele passava, que não era ali o tempo ainda de talvez contar seu testemunho, mas agora chegou o momento, né, Lucas? E nós tivemos o prazer de poder ouvir sua história aqui. Eu queria que você deixasse as considerações finais aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? Uma palavra ao coração delas. Tá. Primeiro eu queria glorificar o Senhor Jesus por isso. Como eu falei um pouco, né? Quando a gente fala do nosso testemunho, algumas pessoas às vezes se impressionam muito com o nosso testemunho. E tudo bem, mas eu oro para que você se impressione, você contemple o testemunho de Jesus. Sabe, o amor dele, a graça dele, o fato dele ter morrido pelos nossos pecados, o amor que ele derramou sobre nós. Que isso impacte o seu coração mais do que qualquer testemunho humano. Para os pais, para os tutores, para pessoas que lidam com usuários, eu queria deixar o encorajamento, sabe, de que vocês continuem perseverando com amor, como eu disse, liberando palavras de vida, liberando palavras que edifiquem, mesmo em momentos difíceis, porque as palavras de vocês possuem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, o que vocês liberam sobre essas pessoas pode transformar o destino delas. Eu não acredito que seja assim, mas a palavra de Deus diz isso. Então, o que você libera sobre essas pessoas é vida ou morte. Então, libere palavras de vida, mesmo que haja resistência do usuário, continue declarando liberando boas sementes sobre eles. E, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem para os perdidos, abra o teu coração para Jesus. Sabe, seja para pessoas que têm problema com drogas, seja pessoas que têm problemas com outras coisas, com depressão, com problemas com bebida, problema com outros vícios, ou que não tenham nenhum problema com isso, mas outras coisas que escravizam. Deixa o Senhor Jesus te tocar, sabe? Deixa o amor de Jesus te tocar e tu vai poder provar e ver como ele é bom. Como a Bíblia vai dizer, provar e ver de que ele é bom. Sabe, às vezes é difícil tu acreditar no que outra pessoa está dizendo. E eu entendo isso porque um dia eu tive nessa situação. Eu ouvia pessoas dizendo que ele era bom. Mas quando eu provei e vi, aí não teve como eu resistir. Então, eu queria deixar esse desejo de você provar e ver como ele é bom. Sabe, porque depois que tu prova e vê desse amor, como Paulo vai dizer, eu fui constrangido por esse amor. Então agora eu vivo por ele. Não é algo forçado, mas é o amor dele que te constrange e leva a tu viver e experimentar a vontade dele, sabe? Então, não é algo que a religião vai fazer em você, mas é algo que Jesus faz em você. Quando se encontra com ele, então tudo é mudado. Então eu queria deixar esse desejo, sabe? Provar e ver de que ele é bom. E para a igreja de Jesus, despertar e estar nos lugares em que Jesus estaria. Sabe? Glória nos lugares escuros, nos lugares onde ninguém quer estar. Que a gente possa ser luz nesses lugares. Que Deus possa levantar muito mais pessoas, né? Não só a nós, a você, né, Lucas? Sim, que com possamos certeza. levar o evangelho, o verdadeiro evangelho, a esses corações que tanto ainda necessitam. A cada ponto onde a gente passa, né? Na nossa cidade, bairros, a gente vê ali, né? Que realmente ainda precisa que o evangelho seja propagado, seja levado ali, uma palavra. Às vezes um abraço é o que vai mudar aquela situação daquele jovem, daquele adolescente, né? Isso. Como um dia Jesus entrou e mudou sua vida. Sim. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Quero dizer para todos aí que Jesus é top, né? Que Deus é maravilhoso, que Deus ele é poderoso. Essa história fantástica, esse testemunho de vida, você vai poder compartilhar e você vai poder mandar para os seus amigos. Mande esse testemunho do Lucas. Amém. Né? Que com certeza vai ele ser tocado também ao poder assistir esse podcast. Esse foi mais um podcast Histórias da Vida. Hoje estivemos com o Lucas. Deus abençoe, Lucas. Glória a Deus. Obrigado, sempre um pastor. prazer. Deus Tamo abençoe. junto. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém.